Aleluia! Glória a Deus. Queridos, que privilégio poder estar aqui essa noite, única e exclusivamente para adorar a Deus. Pelo menos para mim, eu sempre declaro, Ele é a única razão de eu estar aqui. Não só no culto à noite, mas pela manhã, na madrugada, para a oração. Eu sempre declaro, Senhor, Tu és a única razão de eu estar aqui. Sair da minha casa, porque o Senhor está aqui. Por que Ele está aqui? Ele prometeu que todas as vezes que nós nos reuníssemos em 2 ou mais pessoas no Seu nome, Ele diz, eu estou no meio de vós. Por isso que a igreja ela é importante. Por isso que nós estamos realmente reunidos, traz a presença de Deus. Porque a igreja não é esse templo de pedra. Esse templo de pedra não é a igreja. A igreja é eu e você. Se nós não estivermos aqui, Deus também não está. Ele vem porque nós estamos neste lugar. E como Ele é um Deus muito presente na nossa vida. É um Pai presente na nossa vida. E às vezes nós não temos muito conhecimento e não temos entendimento. Por isso, a grande maioria das pessoas, ela não tem responsabilidade. Porque conhecimento é igual responsabilidade. E muitas de nós ainda somos religiosos. Viemos por alguma necessidade, ou até mesmo para marcar presença, por causa de algumas cobranças. Mas não deve ser desta maneira, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus muito presente. E Ele ama o seu povo. E muitas vezes nós estamos em lugar errado. Estamos passando por luta, por dificuldades, porque a posição que eu estou não é a posição que Ele me chamou para estar. E quando eu saio da posição, do lugar que Ele me colocou, que Ele estabeleceu para a minha vida, para ter uma vida de prosperidade em todas as áreas, eu vou começar a ter grandes consequências. Por isso que a humanidade, há um vazio existencial muito grande dentro dela. E ela procura preencher o seu vazio com tantas coisas. Com as coisas principalmente do mundo. As coisas naturais. Mas quando nós realmente encontramos a vida, quando nós entendemos e nós compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida é transformada. Porque esse vazio existencial, ele é preenchido com a vida. É preenchido com a vida abundante. Não é aquela vida que eu tenho que usar alguma coisa para ter paz, ter alegria, para ter prazer, ou naquilo que eu ganho, num carro, numa casa. Enfim, eu estou alegre porque ganhei uma casa, ganhei na loto. Mas o vazio continua lá dentro, porque só Jesus pode preencher. Amém? E eu queria falar nesta noite, queridos, sobre a parte mais importante da nossa vida. O que nós devemos guardar? E o que é que o Senhor veio fazer na vida de cada ser humano, na vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite? Quantas pessoas feridas, quantas pessoas machucadas, quantas pessoas cheias de orgulho, de arrogância, de soberba, sofrendo, apanhando, disciplinando. Senhor, disciplinando, mas as pessoas têm uma cabeça dura, têm um coração duro, coração de pedra. Tem pessoas, irmão, que têm um coração de pedra. Você vai, aconselha, ensina, ministra, mas eles insistem ainda em viver debaixo de um sofrimento, de uma escravidão. Eles não conseguem ver que eles estão sofrendo. Não somente eles estão sofrendo, mas todas as pessoas que estão ao seu redor estão sofrendo também. Então nós precisamos de sermos inteligentes. Deus não é um ídolo, onde nós chegamos diante dele como Buda e tantos outros, para falar com ele, e ele não fala nada. Ele não externa nenhum sentimento. Deus não é um ídolo, que tem boca e não fala, olhos e não vê, ouvidos e não ouve, tem mãos e não apalpa, tem pés e não anda. Não, Ele é uma pessoa. E Ele está no nosso meio.
né? Quando eu canto, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, é uma realidade para a minha vida. A primeira vez que eu ouvi esse hino, eu ainda era carismático, católico. Eu não esqueço. Eu achei tão profundo e me deu uma alegria tão grande, né? Declarar cantando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor. Porque eu bem sei. Eu sei. Amém? Você tem que saber. Servir a Deus é com entendimento, é com conhecimento. E a Bíblia fala, olha, não seja como a mula. Quando fala, olha, essa pessoa é uma mula, o que você pensa? Ele é um burro, ou seu cavalo. Pois a Bíblia fala exatamente, não seja como a mula e o cavalo que não tem entendimento. O Senhor é inteligente, Ele é sábio. Quando nós perguntamos, nós falamos, nos relacionamos com Ele, Ele se relaciona conosco. Então esse culto não é um culto morto, é um culto vivo. É um culto onde nós adoramos aquele que nos dá a vitória. Mais uma vez eu estou, né, vendo o meu filho lá em casa, vendo a final do Atlético e Flamengo. Ele sofre. E quando o Galo ganhou, aí você vê a explosão de alegria. Sabe por quê? O que estão dizendo? O meu ídolo venceu. E eu estou celebrando o meu ídolo. E Deus, Ele quer tirar esses ídolos do nosso coração. Porque enquanto tiver ídolo no meu coração, eu estou olhando para mim mesmo. Estou olhando para aquilo que eu amo, que eu adoro, que eu me prostro, que eu sirvo. Porque o diabo, ele quer escravizar, ele quer dominar, ele quer manter você na mão dele, quer me manter na mão dele, para fazer a vontade dele. Se ele não achar pessoas para fazer a vontade dele, a guerra vai acabar no mundo, as drogas vão acabar, o alcoolismo vai acabar, o suicídio vai acabar, os homicídios vão acabar. Só existe essas guerras, essas lutas, esse ódio, essas contendas, essas discórdias, porque o homem tem dado lugar ao diabo. Mas quando é para servir a Deus, nós temos dificuldade de entender a Deus. Porque existe um Deus entre aspas, neste mundo, que está cegando o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus revelada neste Evangelho. Este Evangelho, eu vi a irmã ali passando com a Bíblia, né? Isso aqui é vida, é o poder de Deus e a salvação de todo aquele que nele crê. Quando cantou, quero beber dos teus rios, Senhor, nós vamos ver que tem muito a ver com o que Deus quer falar com você nessa noite. Você que entrou aqui hoje oprimido, revoltado, com ódio no seu coração, com síndrome do pânico. Você que entrou aqui com transtorno de ansiedade, insatisfeito, eu não sei nem por que eu estou insatisfeito. Já viu aquela pessoa? E está tão insatisfeito que não sabe nem com que ele está insatisfeito. Porque o vazio é tão grande dentro dele que começa a jogar a culpa nas pessoas. Ou achando que coisas vai preencher esse vazio. E nada neste mundo, querido, nada que é feito por homem pode te satisfazer. Vamos conferir isso? Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36, a partir do verso 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras,
e os trarei de volta para a sua própria terra, promessa de Deus. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, segundo a minha palavra, segundo a minha vontade, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então nós vemos aqui Deus falando para que esse povo, Israel, por que ele estava falando isso? Porque eles estavam debaixo de uma grande escravidão. Por que eles estavam sendo escravos? Estavam sendo oprimidos pelos seus senhores. Eles estavam sofrendo debaixo de cargas pesadas. E o Senhor, Ele chama esse povo. E Ele está agora fazendo uma promessa de lavar. O que é a água na Bíblia? A água é a palavra de Deus. Eu vou purificar com vocês com água limpa. Quando você liga o Velho Testamento com o Novo Testamento, né, não só no Velho Testamento Jesus apareceu como, né, a rocha que fluiu água viva, que acompanhou aquele povo no deserto. Agora Jesus vem e bate no peito e está dizendo: eu sou a fonte das águas viva. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. E aquele que beber do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava falando de que do Espírito que seria derramado sobre aquele povo que estava numa grande festa, comemorando, festejando, mas estavam vazios da presença de Deus. E lá fala em João 7:49, se não me falha a memória, João 7:49, que no último dia da festa, Jesus vai e oferece para aquele povo água viva. É isso mesmo? João 7:49. Mas ele estava falando que do Espírito daqueles que ainda não tinham recebido o Espírito da vida. Queridos, e ele fala também que vai tirar de nós o coração de pedra. João 37, né? João 7:37. Estou um pouco cansado desse dia, minha memória está meio... Por que o Senhor está oferecendo lavar? Essa lavagem, ela é por dentro, ela não é por fora. Mas Ele está tirando também o coração de pedra. Como eu já disse aqui, tem pessoa que é dura. Você vai com todo o amor, todo o carinho, ministrar, ajudar, levando a palavra de vida, para que aquela pessoa se transforme. Elas rejeitam. O Senhor outro dia disse aqui, usou uma irmã dizendo: eu tenho falado nesta igreja, mas o meu povo não tem me dado ouvido. Não é o quanto você ouve a palavra que vai mudar a sua vida. Não é o quanto você lê a palavra que vai mudar a sua vida. Não é o quanto você conhece a Bíblia que vai mudar a sua história. Mas o quanto você obedece a palavra que vai transformar a sua vida. E a mesma irmã que Deus usou para falar que o povo não tem ouvido, ela teve uma visão, né, de um fogo aqui na frente, mas a glória de Deus estava se revelando, e muitos adorando, outros prostrados, mas muitos estavam de pé e de costa virado para a rua, de costa para o altar, de costa para a palavra, de costa para o mover de Deus. E eu comecei a preocupar, falei: Deus, o que é isso? Porque tudo na Bíblia tem uma resposta, irmãos.
Aí de repente, eu orando aqui pela manhã, Deus me mostrou em Ezequiel, eu não conferi ainda, mas está lá. O Senhor falou com Ezequiel: Ezequiel, vá lá no templo de Jerusalém e vê o que está acontecendo. E por um buraco, ele olha, e ele viu que mulheres estavam chorando diante de Tamuz, que é um ídolo, e homens de frente para o sol, adorando o sol. Ou seja, dentro do templo, que seria o templo do Senhor, pessoas adorando ídolos. O que eu entendo com isso? Quando você está aqui, você ouve a palavra, mas você não a pratica. Você converteu, a sua natureza não mudou, você continua sendo a mesma pessoa. Vive de aparência. Hipócrita. Não houve mudança, mas traz aquela capa de religiosidade. Traz aquela capa que tem uma comunhão com o Senhor. E fala às vezes até muito bem, quem olha e fala: não, mas que mulher espiritual, que homem espiritual. Mas na verdade é porque não quer revelar quem é. E não quer ser curado. E não quer arrepender para ser curado. Para a cura brotar tem que ter arrependimento, quebrantamento. Eu preciso me humilhar. Eu preciso entender: Senhor, muda a minha história, muda o meu coração. Eu vivo de aparência, eu vivo uma vida desgraçada. Eu não tenho paz, eu não tenho comunhão com ninguém. Eu não amo as pessoas. Eu tenho dificuldade de perdão, eu tenho dificuldade de viver uma vida de santidade, eu tenho dificuldade de dobrar o meu joelho, de ler a palavra, eu tenho dificuldade de entender os teus mandamentos. Como filho e filha de Deus, eu não tenho vivido como filho as promessas de Deus para o filho. Então eu preciso, irmãos, entender. Não basta eu vir aqui na igreja, e quando às vezes Deus está falando, a pessoa fala assim: ela contaram a minha vida para ele, contou a minha vida para ela. E endurece mais o coração ainda. Então o Senhor está dizendo: eu vos trarei e colocarei aonde vocês vão ter uma vida. Mas para isso eu vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne. Vou tirar o espírito velho, te dar um espírito novo. O que é o espírito velho? Eu estava falando aqui hoje de manhã, aquele espírito. Já viu aquela pessoa ranzinza? Eles costumam dizer que muitos dos velhos, né, que tem lá, ô velho ranzinza, né? Não sei por que os velhos levam a fama de ser ranzinza. Mas tem muito jovem com o espírito de velho. Sabe, ranzinza, briga por tudo, reclama por tudo. O ambiente que eles têm não tem paz. Há sempre briga, contenda, discórdia, disputa, dissensão. Não é o reino de Deus que está governando. Eu gosto de fazer nome, eu vou falar nome. Ontem eu estive numa comunhão na casa do Valdivino, eu fiquei assim, a gente fica observando. Mas que família abençoada. Que família que tem comunhão, as filhas com o pai com as filhas. Pode olhar que as filhas estão aqui, a esposa está aqui, ele está aqui servindo. Se tem culto de jovem, eles estão aqui apoiando os jovens. Para todos lados estão juntos. E a alegria e a amizade que tem entre os pais e os filhos. Dá prazer de você estar numa casa dessa, irmãos. Dá alegria, fala: não, eu acredito em família. Eu acredito em uma família onde todos têm comunhão. Eu acredito em família onde você pode falar claramente do poder de Deus. Não só ele. Nós temos várias famílias. Mas eu estou dando o exemplo dele, porque eu acho muito interessante. Porque elas poderiam falar: não, não vou em culto de jovem, não. Vou ficar acompanhando meu pai, não. Mas vamos viajar junto. Vem para o culto de jovem, elas estão juntos. São jovens. Então eu falo assim: acho que o próximo encontro, viu, pastor Luiz? Pode chamar ele para poder pregar. Para a família. É um exemplo. Como nós temos exemplo também de família, você chega lá e fala: meu Deus, que inferno. Deus não está neste lugar. Porque há disputa, contenda, as acusações, as brigas, as músicas, o ambiente. Você chega num lugar onde a presença de Deus não está, você traz um peso muito grande.
porque ali não está reinando paz. Porque essa paz, ela não depende da casa, ela não depende do dinheiro, ela não depende dos seus móveis, ela não depende de riqueza, de roupa, de nada disso, de carro zero, ela não depende. Essa é a paz que o mundo dá. Ela não depende porque você ganhou na loteria e falou, agora eu vou pagar todos os meus dias, agora estou em paz. Mentira. Porque a paz do mundo é porque você adquire alguma coisa, ou você sai de uma dívida, ou você consegue construir uma casa, mas às vezes a pessoa constrói uma casa, compra um carro, mas continua brigando, contendendo, continua insatisfeito, continua reclamando, continua falando mal da igreja, fala mal de todo mundo. Porque a paz que Jesus nos dá, ele fala, o mundo não pode te dar. Eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Não vos la dou como o mundo a dá. Qual que é a diferença? Que a paz que Jesus nos dá não depende do que eu ganho, do que eu tenho. Depende do meu relacionamento com Ele. A paz em Jesus depende da posição que eu estou nele. As minhas conquistas, as minhas vitórias, não dependem da minha habilidade humana. Ela depende da posição que eu estou. E se eu estou em Cristo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a posição que eu tenho que estar. E Deus te pergunta hoje, onde você está? A primeira pergunta, quando o homem fugiu de Deus, começou lá no Éden. Onde você está? Ou seja, por que você não está na posição que eu te coloquei? Qual que é a sua posição? Você está no mundo? Ou você está em Deus? Nós não recebemos o espírito do mundo segundo a palavra. Mas eu recebi o Espírito de Deus que me faz entender as profundezas de Deus, as riquezas de Deus. O homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Mas o homem espiritual, ele consegue até mesmo discernir os espíritos que estão agindo. Então, meu querido, nós precisamos de sair dessa hipocrisia, de querer viver para agradar a homens. Mas saiba que se você agradar a homens, você vai ter aplauso de homens. Se você agradar a homens, você vai ter a recompensa de homens. E se você serve a Deus por homens, o dia que o homem te decepcionar, você sai da igreja. Qual é a posição que você se encontra hoje? Se você for levado hoje diante de Deus, como é que está seu estado? Então o Senhor está prometendo que Ele vai tirar para servir a Deus. Eu não posso servir a Deus com esse coração velho, esse coração ranzinza, esse ódio, essa mágoa, esse sentimento de tristeza, de angústia. Por isso Ele promete que vai nos dar um novo Espírito. Que novo Espírito é esse? O Espírito Santo. Vamos ver então, irmãos, como é que está o nosso coração, o que é que Deus exige de nós. Abra aí em Provérbios 4, por favor. Eu quero andar rápido. É a hora que passa mais rápido que todos os lugares. Provérbios 4. Amém? Todos acharam? Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Provérbios 4, versículo 4.
Minha tradução está um pouco diferente. Tá. Então vamos lá. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. É uma promessa para aqueles que apeguem a Deus, que apegam. Eu estou tão apegado a Jesus, eu estou tão apegado à sua palavra, que eu não consigo esquecer. Eu medito na palavra de dia e de noite. Eu penso em Jesus de dia e de noite, porque eu estou apegado a Ele. Eu não consigo viver sem Ele. É como aquela criança, né? Aquela mãe, que os filhos estão apegados, estão agarrados. Minha filha é assim com as filhas dela. Eles são apegados, não vai com ninguém. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Quem quer a sabedoria? Ame-o. Ele vai cuidar. Vamos pular mais um pouquinho aqui para frente. Vamos lá. Versículo 24. Não, versículo 20. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Meu filho, escute o que te digo a você. Preste atenção às minhas. Feche seus olhos agora e repita para você mesmo o que Deus está dizendo hoje. Meu filho, escute o que eu digo a você. Você está escutando? Quem é que está falando com você? Quem é que está te falando? Escute as minhas palavras. Quem é que está te chamando meu filho, minha filha? Eu queria que você sentisse esse amor. Sabe, talvez as pessoas não prestem muita atenção na palavra de Deus, porque eles não sentem amor, eles não vêem vida na palavra. Ele não transfere para ele aquilo que Deus está falando. Então o Senhor está dizendo, meu filho, minha filha. Ele está te chamando de meu filho, minha filha. É para você que é filho que Ele está falando, que Ele está te aconselhando, apegue-se à minha palavra, preste atenção às minhas palavras, escute o que eu estou te dizendo. Então o Senhor está dizendo para nós, que nós devemos apegar de todo o coração, amá-lo de coração, não com a mente. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. 23, vamos ler todos juntos? Acima de tudo, guarde o seu, pois dele depende toda a sua vida. Por que que ele está dizendo, chamando a atenção para nós? Sabe, eu te amo de todo o meu coração, é tudo mesmo. Eu amo com o coração, não é com palavra não. O amor nosso tem que sair de dentro da saída dos lábios e vir para o coração. Então aqui ele está dizendo, irmãos, que acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? De onde procede o quê? Prostituição, ódio, brigas, contenda, discórdia, inveja, ciúme. Onde procede todo o mal. E Jeremias fala que o nosso coração, ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Ele conhece, porque nem você conhece seu coração. Quantas pessoas casou com uma pessoa que, eu sinto no meu coração que ele é o meu esposo, o meu amado.
Declaro, eu te amo aqui na frente, querida, recebo você. Com a paz que me deu, me mandou confiar, que prazer cuidar de você. Quando já viram esse louvor? Passou um ano, querida, pá! Desgraçado! A querida e o querido, que falaram, fizeram aliança diante de Deus, já não existe, porque coração. Quantas pessoas fizeram compras e depois arrependeram? Entrou em negócio e depois arrependeram. Eu senti no meu coração. Você orou a Deus? Orei. Deus falou com você? Olha, eu senti no meu coração. E não era nada daquilo. Porque o meu coração, ele é enganoso, ele é corrupto. Mais do que todas as coisas. Quantos estão entendendo? Não é eu que estou falando não, viu? É a palavra. Então o Senhor está dizendo, olha, acima de tudo, guarde o seu coração, de onde procede a fonte da vida. O coração é o centro, é o eixo. Se ele está em Deus, eu vou ter uma vida de sucesso, uma vida de vitória, uma vida de conquista. Se eu estou em Deus, eu jamais o abandonarei, porque as dificuldades, as guerras e as lutas que virão, eu sei que eu não estou sozinho. Eu não terei medo da morte, porque eu sei quem Ele é e quem eu sou em Deus. Quando Deus fala para Abraão, eu sou o seu escudo. O que ele estava dizendo? Antes de chegar em você, qualquer coisa tem que chegar em mim. Quando tem a promessa aqui que Deus é o seu escudo? Então, antes de chegar em você, tem que chegar a Deus primeiro. Antes do diabo fazer qualquer coisa com você, tem que passar por Deus. E se Deus permitir, Ele te dará a vitória. Quantos estão entendendo? Por isso que eu preciso entender que Deus é tudo que eu tenho. Ele é a minha segurança, o meu escudo, a minha fortaleza, o meu advogado. Ele é o meu juiz. Eu não tenho que ficar me justificando, querendo mostrar para as pessoas que eu sou aquilo que eu não sou, porque Deus me conhece. Ah, mas me acusaram e falaram, é verdade? Não, então por que você está preocupado? Deixa que Deus te justifica, para que ficar justificando? Tudo tem conselho, tudo tem conselho. Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? Quantos eleitos tem aqui? Quem intentará acusação contra você? Ele está dizendo, eu é que justifico, é Ele que te justifica. Amém, amados? Nós temos um justificador que pagou um alto preço pela nossa justificação. Então, querido, se Deus é por nós, por que está com medo então? Eu tenho um Deus que é por mim, e nada chegará à minha tenda, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente eu descanso. Então eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar temente, eu não vou ficar achando que as pessoas vão me prejudicar, porque se elas me prejudicarem, problema delas, elas vão ter que ver com Deus. Quantos estão entendendo? Então, amados, por que o Senhor está dizendo sobre essa questão do coração nessa noite? Vamos lá em Provérbios 24 ainda, que o tempo está acabando. É 23 ou 24, peraí. Não, é 23, versículo 26. Você vê, irmãos, eu não sei como é que é o seu relacionamento com Deus. Quando eu estou com muitos irmãos, se eu vou orar, eu falo Pai Nosso. Mas quando eu estou no meu particular, eu não falo Pai Nosso, eu falo meu Pai que está no céu. Porque Ele é o meu Pai. E eu tenho convicção que Ele é o meu Pai. Por isso que Ele não está falando meus filhos, Ele está falando meu filho.
Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de intimidade. Ele trata, aqui todos nós somos filhos, mas quando Ele vai falar com você, fala: meu filho, dá-me o teu coração. Olha que Deus apaixonado, irmãos. Eu fico impressionado com o amor de Deus. Eu falo: Deus, por que o Senhor me ama tanto? Aconteceu um fato ontem. Eu saí de casa, deixei a chave no portão e vim embora. Fui por causa do Valdivino. Até na hora o Argelio ligou para mim: você chegou em casa? Chegou em casa. Eu falei: estava em casa, mas estava na rua. Quando eu cheguei na porta de casa, eu lembrei: não, larguei minha chave aqui na tranca. Aí estou lá tentando falar para a Sandra, ligando, a Sandra nada de atender, porque ela também, quando deita para levantar, só Jesus. E ela sabia que eu estava com a chave, então ela escutou até bater, mas ela não abriu a porta, porque se tem uma pessoa que tem medo aqui. E eu falei: nossa, agora, como é que eu vou fazer? Aí parou um carro perto de mim. Eu acho que é meu vizinho, para falar a verdade, eu não conheço. Falou: olha aqui, você deixou a chave do lado de fora. Aí eu peguei e bati aí, até tentei chamar, mas ninguém atendeu, então eu joguei ela dentro da caixa de correio. E estava chovendo, né? Até nisso Deus é bom comigo, que estava saindo debaixo de uma chuva lá, a chuva já tinha parado. Aí eu falei: meu Deus, eu tentei enfiar a mão lá, não consegui tirar a chave. Aí tinha um boteco lá perto de casa que estava aberto até aquela hora e não fica. Aí fui lá e falei: ô Tião, você tem uma ferramenta para me emprestar para me poder tirar uma chave que está ali dentro do correio? E me deu um arame com um ganchinho. Gente, eu fui só pegando e peguei a chave. Você fala assim: ah, pastor, isso é coincidência. Entrei dentro de casa, irmão, fiquei impressionado com Deus. A Sandra não acordou a hora que eu entrei. Falei com ela: ontem eu te liguei. Ela falou: não vi ligação, não. Eu falei: Deus, olha o cuidado que o Senhor teve comigo. Que quando eu pensei: nossa, e se a pessoa tiver pegado essa chave, já foi, tirou, né? Cópia, poderia acontecer um monte de coisa. A pessoa, acho que estava me vigiando chegar em casa. Eu vi a mão do Senhor, a bondade de Deus, em que eu não ficasse ali na rua tomando chuva, ligando, eu não ia pular um muro, que eu não consigo pular um muro lá de casa. Então, irmãos, eu vi Deus, um amor de Deus tão grande na minha vida, um cuidado de Deus comigo. Se você não conseguir ver Deus nas pequenas coisas na sua vida, você nunca vai ver nas grandes. E Deus está dizendo: filho meu, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Meu filho, dê-me o seu. Aleluia. Se você der o seu coração para Deus hoje, nunca mais você será a mesma pessoa. Porque Ele porá em você um coração novo e um espírito novo. Você vai sair dessa vida de escravidão. Sabe, tem muitas pessoas dizendo: eu sou livre para fazer o que eu quero. Mentira, ser escravo dos seus desejos. A liberdade, irmão, é quando eu posso fazer tudo, mas eu não faço, porque nada daquilo que vai me escravizar me aprisiona, porque eu já tenho um Senhor que domina a minha vida, que é Jesus. Quantos estão entendendo? Então, amados, quem está te pedindo: meu filho, dá-me o teu coração, porque no coração dá a vida. Está aqui, o centro é o seu coração, de onde procede a maldade, os desejos, o ódio, a mágoa, o ressentimento, o orgulho, a soberba. De onde procede os sentimentos malignos, famílias se dividindo, brigando. Igreja, membros, disputando por cargos, por posição. Tudo essa coisa do coração. Orgulho, arrogância, soberba. É a sabedoria que vem do mundo. Ela é diabólica, ela é demoníaca, ela é cheia de ciúme, de inveja. Essa não é a sabedoria do alto, porque a sabedoria que vem do alto primeiramente, ela é mansa, é cheia de amor, de misericórdia. Ela não faz o mal para o próximo, ela não faz mal para si mesmo. Ela não divide, ela não põe pessoas contra pessoas.
Tem muitos que não entram no céu e não vão entrar, não deixam outros entrarem. E o Senhor está te pedindo, dá-me o teu coração. Sabe por quê, querido? Que muitos não falam, meu pai, não chama Deus de pai. É que muitos comparam o seu pai com o pai biológico, ou com uma mãe biológica. E o amor de Deus por mim e por você, ele vai além do seu pai e da sua mãe. Ele não te escolheu, ele não te ama por aquilo que você faz, ele te ama por aquilo que você é. E ele sabe que ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a minha vida. Deus, ele não veio para os são, os sadios, ele veio para os doentes. Sabe por quê? Porque o pecado é uma doença. Eu não vim chamar os justos. Quando criticaram Mateus, que estava reunido com tantas pessoas, aí os fariseus chegou lá, se esse homem fosse de Deus, olha com quem que ele está reunindo, com os piores pecadores. Aí ele conta uma parábola, né, para aquele povo. Foi, eu não vim para os são, eu vim para os doentes, para levar a salvação. O pecado é uma doença maligna. O pecado, ele te deixa inseguro, medroso, insatisfeito, incompleto, não tem alegria perfeita, aquela paz, aquela alegria de sair, poder cumprimentar todo mundo com a paz, irmã, paz, sabe, ser livre é isso, você poder abraçar um, descobriu, quando eu fico assim alegre, me dá vontade de bater. E eu gosto de bater nesse gordinho, porque tem carne, você viu? Pá, o negócio faz até barulho. Ele sabe disso. Eu estou ferido, gosto de... Pá, pá, pá. O amor do Senhor é o que nós teremos, porque todo este amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Esse é dos meus tempos, irmão. Era hino que falava de amor, era hino que falava de Jesus, é hino que levava você a abraçar os irmãos. Como é precioso, oh, aleluia, irmãos. É você poder ser livre e andar em qualquer lugar. É você ter vida para oferecer às pessoas. É você ter a luz para oferecer às pessoas. É você ser reconhecido como filho de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, pelas suas ações, pela sua atitude. E Deus quer trazer cura nessa noite, irmãos. Deus quer te libertar deste coração duro, desta alma, desse vício. Não estou falando vício, irmão, que às vezes a gente acha que é só droga. Não, tem pessoas viciadas em café, pessoas viciadas em pornografia, pessoas viciadas em imoralidade, pessoas viciadas na televisão, no celular. Tem pessoas tem vício de todo jeito. E tudo aquilo que é visto na minha vida, que eu amo e sirvo mais do que a Deus, é meu ídolo. Por isso que o Senhor quer tirar os ídolos do nosso coração, nos purificar, porque eu tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo para o meu trabalho, eu tenho tempo para ganhar dinheiro, eu tenho tempo para tudo. Mas quando vamos orar, vamos ter um tempo para Deus, nós não temos tempo. Então isso tornou-se ídolo. Em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, irmão, a sua família vai bem, os seus negócios vai bem, tudo vai bem para você, porque você está agradando o coração de Deus. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu. Se eu for contar minhas experiências de como Deus tem alegrado o meu coração, eu vou ficar aqui a noite toda. Então procura, irmãos, seja sincero com Deus. Jesus está voltando. Você acha que lá diante de Deus você vai ter que dar desculpa? Eu não servi o Senhor por causa disso, aquilo. Porque eu não queria. Problema seu. Agora a eternidade, você escolhe com quem você vai passar. Se você vai passar a sua eternidade com Jesus, no banquete que Ele preparou para nós,
Ele diz, não se turbe o vosso coração. Ele está falando para quem? Para os filhos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu virei e vos buscarei para mim mesmo. Irmão, eu vejo tanto amor nessa promessa. Eu vejo tanto amor. É como se alguém estivesse nos Estados Unidos e falasse, olha, eu vou lá ganhar dinheiro. Quando eu preparar tudo lá, eu venho aqui no Brasil buscar você para morar comigo. Jesus, ele fez isso. Esse amor. Sabe, quando você fala, meu filho, dá-me o teu coração. Sabe, um pai, eu não entendo Deus. Como é que Ele pode pedir nós, esse coração que não vale nada? Mas Ele quer, para te transformar, para você fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe, para que o nome dele seja glorificado, para que você dê fruto e o nome dele seja glorificado. E não é só isso, é para te levar para o céu, é para levar você para morar com Ele na eternidade. Ele não quer que você mora com o diabo na eternidade, porque a eternidade com o inferno é um inferno mesmo. Então o Senhor está te chamando essa noite, sabe, a rever a posição que você está. Será que você está na posição que Deus te chamou para estar? Será que você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida e para a sua casa? Irmão, quando nós obedecemos a Deus, não somente os que estão à minha volta são abençoados, mas a minha geração também é abençoada. Mas quando você resolve ser duro, orgulhoso, arrogante, soberbo, atrevido, né, como está lá, eu nem citei muitos comportamentos de quem está na carne, até a sua quarta geração é abençoada, é amaldiçoada. Então eu não posso pensar só em mim, mas eu tenho que pensar na minha geração, o que eu estou passando para os meus filhos, qual que é a imagem de um pai, de uma mãe que eu estou passando para os meus filhos, o que os meus netos vão receber de legado que eu escolhi não servir a Deus. Que a maioria das pessoas estão sofrendo o que os pais pecaram lá no passado, foi o que os pais fizeram. Você está colhendo o que você plantou, e às vezes a mãe está vendo igual o pai, igual a mãe. Ninguém fala que é igual o pai, igual a mãe, porque era uma pessoa boa. Então nós precisamos de pensar também nos nossos netos, nos nossos filhos, na nossa geração. Qual é o legado que eu estou deixando para eles? O que eles vão colher do que eu estou plantando hoje? Eu vou parar por aqui, irmãos. Mas pensa nisso. Como que vai ser a minha geração? O que eu estou plantando no coração do meu filho? Ódio? Para quantas pessoas? Eu não gosto daquela pessoa, não vá na casa dela, fulano é assim, fulano é assado, tá? Estou falando isso porque eu estou vivendo isso. A mãe passando para a filha, ódio, destilando ódio. E eu fico pensando, a criança é inocente. É inocente. E ela vai receber aquilo que os pais estão passando. Né? Mães, pais que separam, né? Que, né, a mãe não deixa o filho ver o pai não deixa a mãe ver o filho. Tudo está gerando ferida no coração dessas crianças. Então nós precisamos de rever os nossos valores, a posição que eu me encontro. O que eu estou passando para a minha geração? Qual é o legado que eu vou deixar? O que vão falar de você no seu velório? Vão chorar a sua morte? Vai dizer, vai fazer falta? Ou vai dizer mais um que a sociedade, né, ficou livre? É uma limpeza que estão fazendo. Agora imagina quando nós chegarmos diante de Deus lá no céu. Vamos ficar de pé, não, eu não paro de falar. Eu quero te convidar nessa noite. Se Deus falou com você, se você tem vivido dias de perturbação, insônia, insatisfação, depressão, angústia, você não ouve mais a voz de Deus, você não consegue mais chorar na presença de Deus, você não consegue humilhar na presença de Deus, você não consegue ter mais alegria de Deus, você não consegue mais sentir a presença de Deus na sua vida. Há um vazio dentro de você. E você quer que Deus preencha esse vazio.
Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Há uma depressão, há uma opressão, há insônia, você não dorme. Você está vivendo infeliz e fazendo as pessoas também infelizes. Uma pessoa infeliz, ela vai fazer outra pessoa infeliz. Uma pessoa amarga, ela vai fazer outra pessoa amarga. E a Bíblia diz que não haja nem em vós nenhuma raiz de amargura, para que brotando não contamine a todos que estão do seu lado. Se você quer ter uma comunhão com o Pai, se você quer voltar para a casa do Pai, o Papai não está te condenando. Muito pelo contrário, Ele está te aguardando para dar um banquete para o seu retorno. Porque você é importante para Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida que está me assistindo nesse momento. E o Senhor, Ele quer falar com você de uma forma profunda. Como Pai, Ele ainda não tem o seu coração por completo. Ele está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração e os seus olhos agradem dos meus caminhos. O Senhor quer operar uma grande cura na sua vida. Ele quer te libertar do pai da mentira. Ele quer te libertar de um coração enganoso, porque Ele quer te dar um novo coração e um novo espírito, para que você compreenda as coisas do Senhor e para que você volte para a casa do Pai. O Pai está preparando uma grande festa, um grande banquete para você, exclusivamente para você, porque você é o filho que se desgarrou, é a ovelha que se perdeu. Mas nesta noite, o Senhor está te chamando novamente para casa. Ele vai te honrar, colocando um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés e uma veste nova. E o céu está celebrando o seu retorno para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te cure nesta noite com a palavra, com esta mensagem. Que você seja curado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.